Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Checkmate. A você, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje, falando de um tema muito importante, um tema especial. Hoje falando a respeito da paz mundial. E para tanto, eu recebo aqui na bancada do nosso Checkmate o Frei Benedetto. Ele que é monge da Ordem Graça, Misericórdia, também é assessor de comunicação da Associação Maria, localizada na cidade de Carmo da Cachoeira, no estado de Minas Gerais. A entidade que vem promovendo a Caminhada pela Paz, um movimento ecumênico que está passando por diversas cidades, inclusive aqui em São Carlos. Frei Benedetto, é uma honra tê-lo conosco aqui em mais esta edição de forma especial, falando de um tema muito importante que é a paz mundial. É uma honra tê-lo conosco aqui no Checkmate. Seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos a oportunidade. É uma alegria para nós estarmos aqui na cidade de São Carlos, compartilhando com vocês esses momentos, não? Esse encontro que vamos realizar aqui é parte, não, desta grande campanha pela paz que está tocando os corações e motivando muitos aí a colaborar conosco. Muito bem, essa campanha ela está de passagem por São Carlos, já percorreu também a capital paulista, São José do Rio Preto e também Brasil afora. Eu queria que o senhor falasse aqui para a gente, para quem não tem o devido conhecimento de como esse trabalho, como foi lançada essa semente da campanha pela paz. Bem, o movimento da Campanha pela Paz é um movimento ecumênico, né? Ele é aberto a todos, ele indistintamente, ele não tem vínculo com uma doutrina ou religião específico, ele está aberto a todos e são encontros gratuitos que desenvolvemos, né? Em todas as regiões por onde passamos. O movimento em si iniciou em setembro do ano passado. Ele começou na Colômbia, passamos por Colômbia, Venezuela, estivemos no Brasil, no estado de Roraima, depois descemos para o sul do país, passamos por Uruguai, já estivemos na Argentina, enfim, estivemos pela América Latina de forma intensiva no ano passado. Esse ano também estivemos realizando trabalhos na Europa e agora estamos novamente no Brasil, neste mês de outubro. Muito bem, daqui a pouquinho, ao longo do programa, nós vamos falar a respeito do calendário de vocês. Além desse trabalho, é claro que a entidade de vocês ela é uma entidade totalmente independente, o que se busca é a pregação pela paz. Mas também, por outro lado, existe um trabalho social por trás disso? Como é que de fato funciona esse trabalho? Claro, a ideia é que através da difusão, através de difundirmos o poder da oração, a oração como um instrumento de cura, de transformação, de revitalização espiritual, digamos assim, é claro que isso repercute na cultura, isso repercute no social, porque uma coisa é reflexo, não, de um estado interno que se desenvolve, não, nas pessoas. O que a gente acredita é que através da oração é possível comungar de estados de consciência em que a paz se estabelece, a harmonia, o equilíbrio, e com isso nós temos como estar na sociedade ou desenvolver a cultura, por exemplo, de uma vida fraterna, uma vida em que tenha princípios espirituais como base. Então, isso que você está dizendo é uma grande verdade, não? Quando cuidamos da espiritualidade e através da oração nós temos essa possibilidade de equilibrar a nossa vida material com a vida espiritual, nós temos uma repercussão na vida social muito positiva.
Muito bem. No início aqui da conversa, o senhor estava me dizendo que o trabalho teve início em setembro, né, do ano passado. Não aqui no Brasil, foi na Venezuela, é isso? Colômbia. Colômbia, perfeitamente. E até hoje, qual é a maior dificuldade que se tem para estar fazendo o trabalho, para se levar isso adiante? Porque acredito eu que não deva ser uma jornada nada fácil, né? É claro, ela é cheia de desafios. Imagino. Né? Mas eu acho que são os desafios que colocam a gente diante dessas atividades de uma forma inteira, não? E isso coloca todo um grupo que se oferta voluntariamente. Porque quando eu falo, desculpa interrompê-lo, quando eu falo assim dificuldades, não somente a questão da distância, da logística, enfim, mas também de repente você querer implantar isso na mente das pessoas, que é importante se aproximar das questões de Deus, enfim, dessa questão em família, né, espiritual. Eu falo disso também. Compreendo. É bem verdade que a nossa comunidade, as comunidades de um modo geral, estão muito focadas na vida material, né? E o espiritual sempre acaba tomando um segundo plano, digamos. Perfeito. O que a gente busca é exatamente reavivar na memória das pessoas, porque no final nós notamos que existe ali uma chispa, uma luz dentro do coração que está latente. As pessoas estão realmente completamente absorvidas nas questões materiais, mas muitas vezes o que a gente percebe é que a partir de uma pequena oportunidade, uma pequena luz que se abre ali no fim do túnel, as pessoas elas ficam atentas, elas estão abertas a colaborar. E com o movimento da Campanha pela Paz, nós estamos descobrindo que principalmente a América Latina tem uma devoção muito pura. Na sua simplicidade, ela traz consigo, né, a América Latina, ela, por uma sua origem, digamos assim, que tem como base os povos originários, por exemplo, que tem na simplicidade, na pureza, certos aspectos que parece que mantém protegidos esse lugar de contato com Deus. E quando você se aproxima de uma comunidade, seja na Colômbia, seja na Venezuela, que estamos vivendo momentos assim difíceis lá, do ponto de vista sociocultural e político, não? Mesmo assim, quando nós lançamos uma proposta como essa, as pessoas elas acolhem e muitas vezes estão ávidos por participar. Então, eu acho que isso eu coloco sempre nas entrevistas, porque eu sinto que brota uma esperança, sabe? A partir dessa vivência que a Campanha pela Paz, ela... Agora, é possível, eu lhe pergunto, traçar um perfil dessas pessoas que realmente elas acabam acolhendo, entendendo a mensagem de vocês? Classe social, perfil de idade, público masculino, feminino, é possível se traçar um perfil disso, Frei? Um perfil? Dessa pessoa que às vezes ela está ali realmente morando, um exemplo, lá na Amazônia, que de repente vai lá buscar essa palavra, essa mensagem, de repente ela tem posses, mas está faltando aquela paz interior, ou simplesmente ela mora numa comunidade bem pobrezinha, simplesinha, mas que também está necessitando, da mesma forma que a outra pessoa, de uma mensagem dessa. E veja bem, como a Deus, ele é perfeito, porque Ele deu à humanidade um instrumento de cura, um instrumento de transformação, um instrumento de elevação da consciência, que qualquer um pode se valer dele. A oração é um instrumento muito simples. Orar, qualquer um pode. A gente não precisa ser sábio, intelectualizado, não precisa de nada disso. A espiritualidade está acessível de todos, independente se eu moro lá num casebrezinho ou se eu moro numa casa melhor. Eu não estou dizendo que aquele que mora no casebre é mais miserável que aquele que mora no palácio. Okay. Porque isso, olha, miséria existe de todo tipo. E a energia da misericórdia é o que vem dos céus para poder trazer um alento, para preencher o coração de ambos. Correto. Independente da classe social, independente da religião,
independente de tudo que existe, não de distinções, porque tudo isso que a gente está falando são divisões. E o que existe do ponto de vista espiritual, dentro do ecumenismo, ou do princípio ecumênico, não? Da vida religiosa, é que a gente deve buscar unificar tudo e a todos, independente dessas distinções, não? E a oração parece que é um caminho para isso, sabe? Um caminho em que a gente pode buscar os princípios espirituais que são universais, a paz, o amor, a fraternidade. Isso não tem distinção de religião, de crença, classe social. Não, todos estão buscando isso, mesmo que não saibam, né? Então, a campanha pela paz, ela vem no sentido de trazer essa possibilidade, apontar um caminho seguro, um caminho sem dogmas, sem misticismo. É um caminho onde qualquer um pode viver a sua espiritualidade de forma integral. É você buscar um encontro com as coisas de Deus, né? Exato. Bom, eu estou aqui no final do bloco, nós vamos a uma rápida parada aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais, aguarde. A Inova Silk oferece para você toda a linha de suprimentos para serigrafia e comunicação visual, adesivos automotivos para plotagem em veículos em geral, linha decorativa como tintas à base de solvente e água, atendimento especializado e condições especiais de pagamento. Procure hoje mesmo a Inova Silk, na Rua Antônio Blanco 431, ou ligue 3361-3828. A Inova Auto Center cuida do seu carro e de sua segurança com toda a dedicação e profissionalismo. Serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo e serviços de freio em geral. Com a Inova, você conta também com serviços de injeção eletrônica e mecânica. Facilidade no pagamento e atendimento especial. Avenida República do Líbano 312, Jardim Cruzeiro do Sul. Fone 3366-2196. Cuide de sua saúde de uma forma toda especial. Conheça hoje mesmo Pague Leve Cerealista do Mercado Municipal. Toda a linha de ervas aromáticas, temperos e produtos naturais em geral, para o seu bem-estar. Atendimento personalizado e para sua comodidade aceita cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve, box 44 e 45 do Mercado Municipal. O telefone é 3371-1100. A Inova Silk oferece para você toda a linha de suprimentos para serigrafia e comunicação visual, adesivos automotivos para plotagem em veículos em geral, linha decorativa como tintas à base de solvente e água, atendimento especializado e condições especiais de pagamento. Procure hoje mesmo a Inova Silk, na Rua Antônio Blanco 431, ou ligue 3361-3828. De volta com o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos, canal 7. A você, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje eu recebo aqui com muita honra, com muito prazer, da bancada, o Frei Benedetto. Antes de nós voltarmos com o Frei, rapidão, eu chamo o nosso amigo Pompílio, lá da Pague Leve do Mercado Municipal, aqui no Checkmate. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na Pague Leve Cerealista. Eu trouxe alguns produtinhos que chegaram, algumas novidades e algumas coisas que você já conhece. Entre as novidades, chegou o óleo de coco sem sabor, muito legal, muito bacana e não tem sabor nenhum de coco. Todo o benefício do óleo de coco, só que sem sabor de coco. A manteiga de coco, para quem tem problema com lactose, quer comer uma manteiga, não pode, temos a manteiga de coco e tem a ghee, que é a manteiga clarificada sem lactose. A hora que vocês precisarem, nós temos aqui. Outros lançamentos que chegaram, Melaton, aumenta a concentração, é um precursor de melatonina, faz o corpo produzir mais melatonina, assim aumentando nossa concentração. Para quem está estudando, para quem está querendo, está precisando de mais concentração, problema de memória, é bem legal esse produto aqui.
Outra coisa também para dar uma turbinada disso é a coenzima Q10. Também vai ativar o cérebro de uma forma bem bacana. Agora quem tem problema de queda de cabelo, principalmente as mulheres ou por processo de estresse, New Cap Hair. Esse é bem legal, funciona mesmo. Se for só um problema de alimentação ou de estresse, o cabelo fortalece e fortalece muito. E para as mulheres ainda, óleo de prímula, para combater os efeitos da menstruação. Então todo aquele TPM, todo aquele negócio dá uma boa aliviada para quem consome óleo de prímula direto, tá? É de uso contínuo, você vai tomando, todo dia toma um, e você vai perceber que os efeitos da TPM vão diminuindo. É para as mulheres e para os homens também vão gostar. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as farinhas. Nós temos uma variedade enorme de farinhas. Eu separei algumas aqui que a gente vende bastante, são farinhas funcionais, que de uma forma ou de outra faz nosso corpo funcionar de uma forma melhor. Farinha de berinjela, para quem tem problema de colesterol, triglicérides e quer emagrecer, ela ajuda muito, tá? 2 colheres de sopa diariamente vai ajudar nesses efeitos de diminuição de colesterol, emagrecimento e triglicérides também. Farinha de banana verde, otimiza o metabolismo. Para quem tem diabetes é bem bacana. Ela vai soltando energia no corpo aos poucos, otimizando o metabolismo. Funciona bem legal. Se a sua diabetes não for um negócio muito alto, tem gente que consegue controlar só com isso aqui. Sempre fazendo o devido acompanhamento médico. Farinha de maracujá. Também tem mais ou menos o mesmo efeito da farinha de banana verde. Caso você não gostar do sabor, tem essa outra opção, que também vai agir na diabetes, tá? E ela também tem um efeito mais calmante, mais tranquilizante. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445. Aceitamos todos os tipos de cartões. Venha nos conhecer. De volta com o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos, Canal 7. A você que está chegando agora, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. Hoje o nosso Checkmate, de uma forma toda ela especial, falando de um tema muito importante que é a paz mundial. Eu recebo aqui na bancada do Checkmate o Frei Benedetto, ele que é monge da Ordem Graça Misericórdia, também é assessor de comunicação da Associação Maria, entidade localizada na cidade de Carmo da Cachoeira, no estado de Minas Gerais. A você que está chegando agora, nosso muito obrigado pela sua audiência. Seguindo com o Frei Benedetto, o Frei, este evento, a Caminhada pela Paz, ela também recebe um nome especial, que é o Sagrado Chamado, ou seja, um encontro especial com Cristo Jesus. Sim. Eu lhe pergunto, de fato, está faltando isso, esse encontro com Jesus para a humanidade? Porque você acompanha o noticiário, muito se fala de economia, de crise, e pouco se fala das coisas ligadas a Deus. De fato, falta isso para a humanidade? É importante, sim. É importante nós termos a vida de Cristo como uma guia, né, para que possamos trilhar o caminho espiritual, né? Por imitação a Ele, né? Se possível. É claro que Ele viveu o amor em um nível que nós, creio que estamos bem longe de viver, não? Mas tem que haver uma aspiração dentro de nós de nos colocarmos diante dessa meta, de viver o amor de forma transcendente, um amor em que tudo é perdoado, um amor em que tudo se redimensiona e a humanidade, através de Cristo, vivendo esse amor, pôde ter uma oportunidade. Porque a partir do sacrifício que Ele fez durante a paixão, Ele conseguiu abrir uma porta no céu, digamos assim, e desceu sobre a humanidade uma graça especial. Essa graça é conhecida, né, e denominada como a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. E esse encontro, o sagrado chamado, um encontro especial com Cristo Jesus, é uma oportunidade para estarmos diante disso, dessa realidade, e refletirmos sobre isso. E também exercemos a contemplação desta energia, desse estado de consciência que é a misericórdia. Através da oração é possível atingirmos isso. Então, esse exercício espiritual, também um exercício de reflexão, né, o Sagrado Chamado, ele é transmitido pela nossa Web TV
e aconteceu então aqui em 21. Mas aí o arquivo a pessoa tem acesso via o YouTube, alguma coisa do tipo também, né? Sim, falando sim. da Web TV, né? Claro, pode ter acesso através E qual que é o endereço, só para o pessoal estar acessando da nossa também? Web TV? Chama-se www.misericordiamariatv.org. Você acompanha no rodapé aqui do vídeo, repetindo por favor. www.misericordiamariatv.org. Muito bem, esse evento, a Campanha pela Paz, geralmente quando acontece tem a duração de quanto tempo? 1h30, 2 horas, enfim? Esse evento em si, ele acontece tempo médio, em torno de 1h30, 2 horas. E tem a apresentação de um coral também, né? O material que eu recebi da Regina, assessora de imprensa. É um coral formado por monges da Ordem Graça e Misericórdia e colaboradores voluntários. Um trabalho muito bonito. O grupo que compõe esse coral, de quantas pessoas pela média? Varia muito, porque ele é composto também por peregrinos. Legal, né? muito bom. Então, em cada cidade, em cada região que nós estamos... Há uma variação aí de participantes? Há variações, mas nós estamos, em média, hoje, creio que temos cerca de 8 ou 10 pessoas nesse coral. No coral. Agora, o grupo de pessoas que estão envolvidas de uma forma direta na campanha pela paz, o senhor tem uma estimativa de quantas pessoas estão envolvidas diretamente nesse contexto? Tá bem. Bom, a equipe de viagem, que é composta por monges da Ordem Graça e Misericórdia, normalmente viajamos com 20 a 25 monges, e mais a equipe técnica, porque a equipe da TV, parte de áudio, vídeo, como os meninos que estão aqui, cuidam de toda a parte técnica. O pessoal que é os nossos anjos da guarda. Exatamente. Nós também temos os nossos anjos da guarda em todos os níveis, né? E eles nos acompanham, então, para poder dar todo o suporte, né? Legal, muito bom. Para a montagem de todos os eventos. E uma coisa muito bonita que está acontecendo, né, desde o início da peregrinação, desde o início desse movimento da Campanha pela Paz, é que nós visitamos as cidades e nas cidades nós temos os grupos de oração ou núcleos de trabalho que são coligados conosco. E aqui em São Carlos, por exemplo, temos um núcleo de trabalho e esse grupo de voluntários, eles se oferecem para colaborar para a organização do evento. Então, o encontro de oração, o sagrado chamado, toda a infraestrutura, tudo o que é necessário graças à colaboração voluntária de cada grupo que é mobilizado ao longo da peregrinação. Esse núcleo aqui de São Carlos, claro, nós tivemos a passagem aí da campanha aqui na cidade, mas esse grupo, ele faz um trabalho permanente aqui na cidade, né, aqui em São Carlos, né? Nós temos, inclusive, uma célula do monastério aqui. Legal. Temos 3 monjas que vivem fazem o trabalho contemplativo e de serviço às comunidades locais aqui, comunidades carentes. Então é um trabalho bem efetivo. Além disso, tem um núcleo que recebe peregrinos, recebem pessoas para retiros espirituais e também aprofundamento através das liturgias que o monastério desenvolve. Eu falei, esse trabalho de vocês é um trabalho ecumênico da Associação Maria, né? Não está diretamente ligada à Igreja Católica. Como o senhor explica isso para a gente? Desde o início, nós tivemos como missão o ecumenismo, a base ecumênica, para que a gente possa acolher a todos indistintamente, né? Nós temos, né, isso como uma indicação de que é necessário uma abertura para que as pessoas possam, muitas vezes, se reencontrar diante desta necessidade da renovação espiritual. E nós acreditamos que se houvesse uma distinção religiosa, isso ia impedir que muitas almas que necessitam de uma oportunidade não poderiam, né, se aproximar do trabalho. Porque talvez não seria tão, melhor dizendo, não seria tão interessante, quer dizer, você falando diretamente que é algo ligado ao catolicismo, a pessoa já lembra de cara que talvez seja uma missa é um negócio cansativo. Falando que é ecumênico, talvez seja mais atraente. Porque você pega ali a pessoa que tem uma outra crença, ela vai visitar para ter uma ideia, para ter uma opinião formada do trabalho. Talvez você falando algo ecumênico seria algo mais democrático. O mais importante para nós é que haja uma abertura para todos, né?
Nós acreditamos que todas as almas têm que ter uma oportunidade. Certo. Independente do tipo de crença, do tipo de fé. Nós recebemos em nossos trabalhos pessoas católicas, inclusive, recebemos em nossos trabalhos pessoas da crença evangélica, espiritistas, ou mesmo outras doutrinas orientais. Isso não, para nós, não é o mais importante. É claro que, a partir de uma aproximação, existe uma linha de trabalho, uma linha para o exercício espiritual, tudo que é proposto, que é conduzido pelos monges da Ordem Graça e Misericórdia. Sim. Né? Então, é preciso que a pessoa ali se abra para viver ali o que é proposto, né? Como tarefa, como exercício espiritual, como liturgia. Né? Mas isso independe da sua crença, do que ele acredita, digamos. Muito bem, eu queria, Frei, que o senhor falasse para nós aqui, pessoal da TV São Carlos, em especial quem nos acompanha aqui pelo Checkmate, do calendário de vocês. Agora, no mês de outubro, vocês estão percorrendo o estado de São Paulo, é isso? Conta pra gente. Exatamente. Nós já estivemos em São Paulo, São José do Rio Preto, São Carlos, estaremos em Campinas e finalizamos, então, essa peregrinação de outubro. Campinas vai ser o ponto final do trabalho de vocês aqui em São Paulo, né? Exatamente. Nós estaremos dia 24 e 25 em Campinas, realizando uma vigília de oração no dia 24, pela paz nas nações. Legal. E no dia 25, um trabalho em devoção à Virgem Maria. Muito bem. Já em novembro, o trabalho fica internacional. Pois é. Em novembro, já está confirmado nossa saída para Costa Rica. Costa Rica. Estaremos em Costa Rica dia 4, 5 e 8. Perdão, dia 5, 6 e 8. E depois teremos dia 12 e 13 em Nicarágua. E depois seguimos para o Distrito Federal, no México. Muito bem, daqui a pouquinho eu volto com o Frei. Nós vamos agora uma rápida parada aqui no Checkmate. Daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. De volta com o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos, canal 7. A você, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. Hoje o nosso Checkmate, de uma forma toda ela especial, falando de um tema interessante para a humanidade toda, que é a paz mundial. E no programa de hoje eu recebo aqui, com muita honra, com muito prazer, da bancada, o Frei Benedetto. Antes de nós voltarmos com o Frei, rapidão, eu chamo o nosso amigo Pompílio, lá da PagLeve do Mercado Municipal, aqui no Checkmate. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na PagLeve Cerealista. Eu trouxe alguns produtinhos que chegaram, algumas novidades e algumas coisas que você já conhece. Entre as novidades, chegou o óleo de coco sem sabor, muito legal, muito bacana e não tem sabor nenhum de coco. Todo o benefício do óleo de coco, só que sem sabor de coco. A manteiga de coco, para quem tem problema com lactose, quer comer uma manteiga, não pode, temos a manteiga de coco e tem a ghee, que é a manteiga clarificada sem lactose. A hora que vocês precisarem, nós temos aqui. Outros lançamentos que chegaram, Melaton. Aumenta a concentração, é um precursor de melatonina, faz o corpo produzir mais melatonina, assim aumentando nossa concentração. Para quem está estudando, para quem está querendo, está precisando de mais concentração, problema de memória, é bem legal esse produto aqui. Outra coisa também para dar uma turbinada disso é a Coenzima Q10, também vai ativar o cérebro de uma forma bem bacana. Agora quem tem problema de queda de cabelo, principalmente as mulheres ou por processo de estresse, New Cap Hair. Esse é bem legal, funciona mesmo. Se for só um problema de alimentação ou de estresse, o cabelo fortalece e fortalece muito. E para as mulheres ainda, óleo de prímula, para combater os efeitos da menstruação. Então todo aquele TPM, todo aquele negócio dá uma boa aliviada para quem consome óleo de prímula direto, tá? É de uso contínuo, você vai tomando, todo dia toma um,
e você vai perceber que os efeitos da TPM vão diminuindo. Para as mulheres e para os homens também vão gostar. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as farinhas. Nós temos uma variedade enorme de farinhas. Eu separei algumas aqui que a gente vende bastante, são farinhas funcionais, que de uma forma ou de outra faz nosso corpo funcionar de uma forma melhor. Farinha de berinjela, para quem tem problema de colesterol, triglicérides e quer emagrecer, ela ajuda muito, tá? 2 colheres de sopa diariamente vai ajudar nesses efeitos de diminuição de colesterol, emagrecimento e triglicérides também. Farinha de banana verde, otimiza o metabolismo. Para quem tem diabetes é bem bacana. Ela vai soltando energia no corpo aos poucos, otimizando o metabolismo. Funciona bem legal. Se a sua diabetes não for um negócio muito alto, tem gente que consegue controlar só com isso aqui. Sempre fazendo o devido acompanhamento médico. Farinha de maracujá. Também tem mais ou menos o mesmo efeito da farinha de banana verde. Caso você não gostar do sabor, tem essa outra opção, que também vai agir na diabetes, tá? E ela também tem um efeito mais calmante, mais tranquilizante. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445. Aceitamos todos os tipos de cartões. Venha nos conhecer. Após esse recadão lá da Pague Leve do Mercado Municipal, o Frei Benedetto, falando um pouco mais aí, retomando o assunto da Web TV, nos dias em que acontece, enfim, quando está agendado aí a caminhada pela paz, a pessoa ela pode estar acompanhando pela Web TV. Explica pra gente um pouco mais, com mais detalhes, essa importante ferramenta de trabalho que é a Web TV. Conta pra gente. Muito bem lembrado. É muito importante esse veículo de comunicação que nós temos. Ótima, importante, quero dizer, desculpe, uma importante ferramenta de trabalho, né? Exato. E a Web TV está cumprindo um papel fundamental, porque com a peregrinação está havendo a ativação e reativação de muitos grupos de trabalho que nos acompanharam desde anos atrás, e esses grupos estão se motivando, estão se alinhando, digamos, a essa proposta, a esse propósito, né, de irradiar a paz pelo planeta através da oração, e todos eles podem acompanhar a peregrinação. Ou seja, o encontro que é realizado aqui em São Carlos, né, que foi realizado aqui em São Carlos, ele na verdade ativou uma rede de oração, rede orante, digamos, e assim acontece a cada evento que nós realizamos. Então a Web TV, a Misericórdia Maria TV, está cumprindo um papel fundamental, porque todas as vezes é como se a gente visse pontinhos de luz se acendendo em todo o planeta. Hoje nós temos quase 300 grupos de oração em todo o mundo, espalhados aí por todos os continentes. E além disso, através de estatísticas que a internet disponibiliza, é possível perceber que essa atividade está se ampliando. Vai se propagando cada vez mais, né? Impressionante. Quer dizer, existe uma abertura das pessoas em colaborar pela paz e muitos estão aderindo a esse movimento. Muito bem. Agora, existe um trabalho também através das mídias sociais para que esse trabalho cada vez mais possa ganhar um corpo maior? Como é que é? Perfeito. Nós temos algumas ferramentas, como você disse, o site da internet, além do site da Misericórdia Maria TV, que é a nossa Web TV, nós temos o site que tem toda a informação a respeito do trabalho, a respeito da campanha pela paz em si, que ele se chama www.divinamadre.org. Só repita, por favor. Divina Madre, www.divinamadre.org. Muito bem. Ali tem todo o histórico do trabalho, tudo o que tem acontecido ao longo de todos esses anos que temos trabalhado. Também você vai encontrar ali tudo que diz respeito à campanha pela paz, que é um movimento que transcende inclusive os encontros de oração, né? Os grupos estão se mobilizando para fazer caminhadas pela paz. Perfeito. Estão desenvolvendo encontros em praças, em estabelecimentos, para poder colaborar, inclusive, com a campanha. Né? Sim. E isso vai difundindo cada vez mais. Principalmente entre os jovens também, né? Os jovens estão inseridos. Existe uma rama, digamos, que é a Campanha da Juventude pela Paz, que começou em Florianópolis e em setembro com um festival de música muito belo que eles desenvolveram com o apoio da Associação Maria, né? E eles estão aí se preparando para em janeiro uma nova
edição do festival. Eu lhe faço uma pergunta. Além do trabalho voluntário, a questão da pessoa também estar interagindo através das orações, a pessoa também ela pode estar prestando alguma ajuda de ordem financeira, ou isso não faz parte do trabalho de vocês? É uma coisa assim que não... É a questão da doação mesmo, uma coisa voluntária, sem algum... O que nós temos como princípio para a Perfeito. manifestação de tudo que nós realizamos, não? É que todas as doações elas devem ser voluntárias. Perfeito. Não há no nosso caso boleto bancário, essas coisas. Eu te faço essa pergunta porque é muito comum, por vezes, Claro, nós claro, vemos isso. É bem importante tudo isso. Nós, claro, nós difundimos a campanha, falamos sobre as necessidades que nós temos, Certo. e os que se mobilizam fazem a colaboração que sentem, não? De ofertar. E nós temos tido uma resposta muito positiva nessa parte também de manifestação, né? Algo que é importante deixar bem claro é que, como princípio espiritual, nós acreditamos de que tudo que é necessário, nós teremos apoio para manifestar. Muito bem. Então, quer dizer, toda a manifestação, se é de Deus, Deus proverá. Né? Sim, claro. Então, Isso é bíblico, né? eu acho que é uma questão só de nos alinharmos com a lei da necessidade, né? E isso é que nos dá a condição de manifestar tudo que é parte da obra, que é a obra de Deus, não é uma obra minha ou de um outro grupo qualquer, mas a questão é a obra de Deus, e a paz faz parte disso. Perfeito. Voltando a falar desse trabalho de vocês aí pelo mundo afora, já que em novembro vocês estarão realizando um trabalho internacional, né? A rota qual vai ser mesmo? Repita, por favor. Estaremos em Costa Rica. Muito bem. Depois seguimos para Nicarágua e provavelmente finalizaremos a peregrinação no Distrito Federal, no México. Tudo muda, viu? Desses países que vocês já passaram, qual que o senhor em especial teve assim o acesso de ver ali uma dificuldade maior, de pobreza, de calamidade e principalmente da falta de Deus, assim? Aqui andando pela América Central, vou citar um caso específico, o Haiti mesmo, o país mais pobre da América Central, passando aí, enfim. Nós não tivemos ainda a oportunidade de estar no Haiti, não. Mas vocês já estiveram ali na Nicarágua, né, pela América Central, Venezuela, ali, né? Embora está aqui na América do Sul, mas está na rota aí, né, para quem vai para a América Central. Mas acaba se deparando com alguma situação de dificuldade, né? Sim. A Venezuela, por exemplo, é um país que nos chamou muita atenção, né, por conta da situação, né, sociopolítica e econômica do país. As dificuldades que a população enfrenta é muito grande. Mas o que nos chama muita atenção também é a devoção, não, desse povo. Certo. Então, nós acreditamos que, olha, assim como Deus permite, né, que a escuridão se instale nesse mundo, existe uma proporção de luz correspondente. Então, se há realmente o sofrimento, a dor, existe o amor, existe a paz. E eu acho que nós temos que acreditar que tudo está em Deus. E de alguma maneira, mesmo que não compreendamos, a vivência através da dor e do sofrimento vai trazer alguma realização positiva para o ser humano. O que é importante é que a gente tenha um olhar compassivo, um olhar de perdão, para que tudo possa ser transcendido. E é nisso que o movimento também estabelece suas bases, não? Então, por onde caminhamos, por onde peregrinamos, vamos tentando levar essa mensagem. Nesses países, no caso, onde o trabalho já foi difundido, enfim, essa coisa toda, ainda vocês mantêm grupos de orações, enfim. Sim, como aqui em São Carlos, né? Veja bem, olha a oportunidade, não? A partir do momento que você passa por um país que tem uma necessidade especial, por exemplo, a Colômbia mesmo, não? Quando nós fizemos o Encontro pela Paz lá, eles assinaram um tratado, até a parte política lá. Sim. Parece que, de alguma forma, havia uma sincronicidade e assinaram está acontecendo uma abertura ali, na verdade, né? Exato. Entre o governo... Da mesma forma, hoje nós temos
alguns grupos na Venezuela que estão até hoje orando e nos acompanhando, nos enviam mensagens, se comunicam conosco, agradecendo todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Muitas vezes nós mobilizamos todos os grupos para orar por uma nação em específico. Existem dias da semana em que se ora por tal nação, por outra nação. A depender da necessidade, nós vamos mobilizando os grupos para que orem. Nós acreditamos mesmo no poder da oração para mudar essa situação, inclusive do ponto de vista social. Ainda falando na questão da Venezuela, encontra-se um certo obstáculo por questões políticas para estar levando essa campanha para o povo venezuelano, ou isso... Eu não sei se por milagre, mas nós nunca tivemos assim uma dificuldade que impediu um evento acontecer. É claro que cada país tem o seu regime, né, claro, interno, claro. E claro que do ponto de vista dos limites, né, de divisa, às vezes há um certo rigor. Um certo rigor, né? Vezes, mas nada que atrapalhe o trabalho em si. Até hoje, nós já estivemos peregrinando com grupos até no Oriente Médio. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós vamos a uma rápida parada aqui no Checkmate. Daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. A Inova Silk oferece para você toda a linha de suprimentos para serigrafia e comunicação visual, adesivos automotivos para plotagem em veículos em geral, linha decorativa como tintas à base de solvente e água, atendimento especializado e condições especiais de pagamento. Procure hoje mesmo a Inova Silk, na Rua Antônio Blanco 431, ou ligue 3361-3828. De volta pela sua TV São Carlos com o nosso Checkmate. A você que está chegando agora, nosso muito obrigado sempre pela sua audiência. Vamos seguindo aqui nesse tema importante que é a paz mundial, aqui com Frei Benedetto, ele que é monge da Ordem Graça Misericórdia. Frei Benedetto, falando agora das questões internacionais, enfim, o Brasil, aliás, o mundo, né, melhor dizendo, estamos vivendo a cada dia um capítulo, né, diferente daquela novela lá envolvendo o Estado Islâmico, Síria, Iraque. O que dizer sobre isso? E até lhe pergunto também, existe um trabalho de vocês no intuito de levar também uma mensagem de paz ali naquela região que vira e mexe, está em constante confronto? Bom, primeiro de tudo temos que orar. Orar para que, de alguma maneira, aquela região receba um auxílio, não? Um auxílio espiritual. Agora, com relação à sua segunda questão, se nosso trabalho contempla, não? Essa situação, sem dúvida, não? Sabemos da emergência da situação ali no Oriente Médio e, na realidade, a Associação Maria ela faz parte de um organismo, né? Um organismo que é a Federação Humanitária Internacional. Muito Fraternidade é o nome, Fraternidade Federação Humanitária Internacional. Dentro da fraternidade, nós temos um núcleo de missionários. Certo. E esses missionários já estiveram em muitas regiões do mundo, né? Inclusive ali também, na região do Oriente Médio ali? Exato. Nós estivemos recentemente, nós estivemos na Turquia, divisa com a Síria, né? Que é a área de conflito. Sim, sim. Ali, para apoio aos refugiados que são acolhidos na Turquia. Né? Então, já tivemos contato direto com os refugiados, principalmente as crianças. Né? A ideia é que a gente pudesse dar algum tipo de conforto, não, a esses jovens, a essas crianças que saem de situações que acho que nós não teremos nem como saber exatamente. É difícil até de imaginar, né? Exatamente. É muito sofrimento, muita dor, não? Realmente é algo que é desumano mesmo, né? E então, isso foi realizado há alguns meses. Aí nesse caso, especificamente, o senhor citou a questão dos refugiados. O trabalho consiste, de fato, em levar uma mensagem de paz, de esperança, mesmo naquela situação toda tenebrosa? É isso que se busca? Exatamente. Olha, os missionários fizeram algumas apresentações para nós, para o grupo, né, para os nossos grupos, né, comunitários, relatando, não, a vivência. E é impressionante o nível de carência que eles têm.
e apenas o olhar, apenas o sorriso, isso tudo faz uma diferença para uma criança, por exemplo, que viveu uma situação traumática, numa guerra como essa, um conflito civil como esse, que nós não teríamos nem parâmetros para entender, não, o que acontece. Então, é um trabalho de cura, é um trabalho de... O senhor está citando cura, desculpe, só para não perder meu raciocínio, principalmente da cura da alma também, né? Exato. Nós não sabemos, não, como servimos a Deus na realidade. O que existe é uma oferta que fazemos ao alto, como grupo, e nisso acreditamos que temos uma graça de Estado que vai nos acompanhar, que vai nos proteger e levar a cada alma que a gente encontre nesse caminho o que necessita, né? Uma mensagem de conforto, esperança. Então, muitas vezes não é o que a gente planeja, porque os missionários dizem, planejamos muitas coisas, chegou lá, aconteceu tudo diferente, porque o que a necessidade apresentava era algo diferente. Ok. Então, quer dizer, e aí aí está o valor do missionário, o valor das missões humanitárias, não? Estar para o que vier. E é para isso que os nossos missionários são treinados, né? Legal, ainda no campo internacional, no trabalho de vocês, eu faço uma indagação. No tocante ao continente africano, existe um trabalho que vocês também estão realizando? Como é que está isso daí? Nós já fizemos várias expedições missionárias para a África. Normalmente, na África, nós temos um trabalho em conjunto com as Irmãs da Caridade, de Madre Teresa de Calcutá. Muito bom. É um trabalho ecumênico, não? Claro, uma integração que acontece a partir dos monastérios da Caridade, né? De Madre Teresa, que existem em alguns países na África, e já se realizou um trabalho, já se realizaram, na verdade, né? Trabalhos muito, muito importantes. Para o nosso grupo foram experiências... E dá para citar alguns países ali, em especial no continente africano, que vocês já estiveram trabalhando? O senhor tem ideia de alguns países? Não sei se eu vou ter decor aqui agora. Nós já estivemos... Regina, você me ajuda? Nós já estivemos em Uganda, Congo. Assim, uma região assim, bem pobre do continente africano, né? Sim, situações assim de miséria, às vezes absoluta. Muito Nós bem. já estivemos também na Índia, né? Na Índia também? Na Índia também, com as Irmãs da Caridade, de Madre Teresa de Calcutá, realizando um trabalho similar, né? Também há muita pobreza, muita miséria, e é necessário, sabe? Necessário que realmente muitas almas se coloquem em missão para tentar levar Agora, o saldo alívio, que se né? tem disso, imagino eu, que possa ser um saldo amplamente positivo. É claro que nós estamos falando aqui de regiões carentes, né, do planeta, enfim, em termos aí, em condições financeiras, mas o saldo que se tem em termos de você ser recebido sempre é positivo, né? O acolhimento? Sim, eu falo por esse lado. Sempre muito acolhedores, todos são muito acolhedores. Nós nunca tivemos nenhum problema. Claro, nós temos todo um planejamento, não, de trabalho, há um trabalho organizado, para que realmente a gente vá lá para somar na harmonia, na ordem, não, e no serviço, e não para gerar caos, né? Mas, de um modo geral, a acolhida é muito, muito... Agora, virando o lado da moeda, ali na América do Norte, na Europa, como é que é o trabalho? Vocês estão propagando lá também ou está um pouco devagar? Como é que está isso daí? América do Norte, nós temos monastério nos Estados Unidos, né? E estaremos no México, né? Que já é considerado América do Norte. Mas aí é América Latina, né? É isso. Mas ainda é América Latina. Mas digamos assim, já estamos chegando lá, não? A gente percebe, sim, que a nação é um pouco mais hermética, né, no sentido de uma maior abertura para esse tipo de movimento. Mas eu creio que chegaremos lá. Tem algo previsto para o Canadá? Para o Canadá? Ótimo, para o ano que maravilha. vem. Ainda não está totalmente confirmado, mas já tem algo aí que já está se delineando. Frei, eu estou praticamente caminhando aqui para a reta final do programa, mas eu
queria lhe fazer uma pergunta, fugindo um pouco aqui do nosso tema, acho que pode, não tem problema algum. Como nós vivemos num país com a predominância católica, embora a gente venha tendo aí o crescimento desse meio evangélico, como é que o senhor analisa, né, daqui para frente o futuro da Igreja Católica, em especial aqui no Brasil? A Igreja vai ter que se reinventar? Como é que o senhor imagina isso? Bom, eu não tenho nenhuma especialização nesse tipo. Sim, mas é um tema importante. Claro. Eu sei que foge um pouco aqui da nossa pauta, mas apenas para saber a sua posição, o seu pensamento a respeito disso. Bem, nós estamos trabalhando no sentido de haver uma união entre as religiões. Certo. Para que não haja barreiras, divisas, né? Exato. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta, colaborar para que isso possa acontecer. Agora, nós temos que considerar também que a consciência humana, ela atingiu um patamar, digamos, no qual existe muita diversidade, existe muita heterogeneidade. Ok. E é provável que seja necessário formas de abordagem com relação à espiritualidade diferenciadas para acolher todo esse conteúdo. Esse é o caminho, né? Eu creio que é uma etapa da trajetória. Correto. Mas talvez a gente esteja num momento em que tudo isso se pulverizou para agora a gente tentar buscar uma síntese. Uma convergência, né? Isso, exatamente, uma convergência. E vamos acreditar que esse movimento já esteja acontecendo. O que a gente busca sempre trazer para todos como reflexão é que nós deveríamos, em tudo que fazemos, tentar focar no que nos une. Muito bem. Não no que nos separa. Esse é o caminho. Né? Frei, para nós encerrarmos aqui de uma forma brilhante esta entrevista, uma mensagem final para quem nos acompanha aqui pela TV São Carlos. Tá muito bem. Bem, uma oração? Pode ser. Pode ser, claro. Uma oração? Tem algum problema? Oração ecumênica? Pode ser, claro, fique à vontade. Bem, nós queríamos então convidar a todos os que vivem aqui na região de São Carlos, toda a região de São Carlos, todos são muito bem-vindos a compartilhar conosco deste movimento pela paz mundial. Acompanhe através da internet, se puder nos acompanhar nos encontros. São Carlos já estivemos aqui, mas teremos em Campinas, que é aqui do lado. Sim. Se quiserem participar, serão muito bem-vindos e venha comungar conosco desses momentos de oração pela paz e pela fraternidade, uma cultura de fraternidade no planeta. Vamos finalizar então com uma oração, pedindo que Deus nos ilumine a todos, cada um no seu lar. Os que puderem podem fechar os olhos, respirar profundamente e buscar aquele lugar dentro de nós no qual vivemos já esse estado de paz, esse estado de amor, esse estado de plenitude. E assim vamos ingressando em um contato mais íntimo com o nosso eu espiritual. Vamos fazer uma oração ao Pai Eterno, ao Pai Celestial, pedindo que Ele verta sobre nós suas graças e bênçãos, que nos proteja e que nos guie. Pai Celestial, que a todos conduzes, aceita nossa oferta de entrega a Ti. Guia-nos pelo caminho do amor, para que Tua vontade seja feita. Guia-nos pelo caminho do amor, para que Tua vontade seja feita. Amém. Frei, muito obrigado pela sua presença. O convite fica aberto para outras ocasiões aqui no Checkmate, tá bom? Nós aqui agradecemos a oportunidade, agradecemos a todos que estão nos acompanhando e que possamos receber esse amor
essa paz de Deus em nossos corações. Uma honra tê-lo conosco, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado a você também pela sua audiência. Até semana que vem com mais uma edição aqui do Checkmate. Um forte abraço.